Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda questão seja decidida sobre a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nessa quarta-feira, dia 14 de agosto, nós lemos aqui o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 20. Eu já quero pedir a você que comente, compartilhe, se inscreva no canal, divulgue. Assim a gente faz a palavra de Deus chegar a muitos corações. Bom, hoje também a gente celebra a memória de São Maximiliano Maria Kolbe, esse grande mariano, esse grande homem mariano que fez um bem enorme para a igreja e que tem um testemunho, um belo testemunho de vida. Bom, voltemos ao texto do Evangelho e depois a gente fala um pouquinho de São Maximiliano. O texto do Evangelho nós poderíamos dividir em 2 momentos. Primeiro, o modo correto de se fazer a correção fraterna. Sim, queridos irmãos, a correção fraterna, ela é necessária. Mas ela só será eficaz se ela realmente for feita seguindo os passos que Jesus nos orienta. E o segundo momento do Evangelho é o pedido em nome de Jesus. Vamos saber se esse pedido realmente Jesus diz lá, se vocês pedirem, se juntar para pedir qualquer coisa aqui na terra, meu Pai que está no céu vai dar, porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Será que tudo que a gente realmente pedir o Senhor vai dar? Então nós vamos ver essas 2 questões. Primeiro vamos falar da correção fraterna. Jesus diz, se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo em particular, a sós com ele. Meus irmãos, é muito importante seguir esses passos que Jesus está nos orientando. Jesus está dizendo aqui, se teu irmão pecar contra ti, se você tiver uma questão para resolver com teu irmão, vai corrigi-lo em particular. Jesus não está dizendo, coloque no Instagram, coloque no Facebook, espalhe para a igreja. Não. Tem uma questão para ser resolvida entre 2 irmãos, seja de comunidade, de trabalho. Veja, isso não se aplica à vida de comunidade, à comunidade religiosa, à igreja. Não. Isso se aplica para a vida. Nós temos um problema para resolver, nós temos uma diferença, nós temos uma questão para ser resolvida. Tente, em primeiro lugar, resolver com a pessoa em particular. Ninguém precisa saber. Esse é o primeiro passo. Somente que o que nós vemos hoje é que as pessoas pulam etapas e invertem todo o processo. Olha, aqui a ordem dos fatores altera o resultado, sim. Altera. Existem coisas na matemática que a ordem dos fatores não altera o produto final. Aqui altera o produto final, sim. Nós podemos arrumar uma briga feia e nós podemos, inclusive, perder o nosso irmão, seja para a igreja, seja para o mundo, seja para qualquer outra realidade, se nós não seguimos esses passos. Então, o primeiro chama a pessoa no particular e coloca a situação para ela. Coloca com clareza, com franqueza, com sinceridade. Abra o coração e diga.
Olha, isso aqui está me incomodando. Disseram que você falou isso de mim, disseram que você falou isso de mim, eu não sei o que e tal. Seja lá qual for a situação que esteja te constrangindo, a você e a outra pessoa, chame a pessoa no particular e tente resolver com ela. Esse é o primeiro passo e digo, queridos irmãos, esse é o melhor passo. Porque, digo para vocês, muitas situações acabam aqui nesse primeiro momento. Nem chega a buscar testemunhas e nem chega mesmo a dizer à igreja. As situações que tem para frente, que Jesus coloca, elas são situações, inclusive, que a gente pode dizer, se cumprido o primeiro passo, dificilmente nós precisaremos chegar ao segundo e ao terceiro passo. Dificilmente. Pode ter certeza disso. Se nós seguirmos essa ordem que nosso Senhor coloca para cada um de nós, dificilmente nós vamos precisar chamar mais pessoas para conversar com aquele irmão e dificilmente nós teremos que colocar isso publicamente para a comunidade ou colocar isso para as autoridades da igreja, ou seja, para um chefe de trabalho. Por exemplo, a gente pode dar um exemplo aqui. Se tem um irmão que está pisando na bola, por exemplo, no trabalho, antes de dizer para o chefe, chama ele primeiro. Meu irmão, meu amigo, olha, isso que você está fazendo aqui vai te prejudicar. Não seria bom você repensar isso e tal, né? Olha, isso que você está fazendo aqui está prejudicando o meu trabalho. Vamos tentar mudar isso aqui? Bom, se ele te ouvir ali, você ganhou ele. Veja como isso se aplica para todas as realidades da vida. Veja como o evangelho, ele é remédio. Veja como o evangelho é uma regra de vida maravilhosa que a gente deve seguir. E a gente não precisaria ter que chamar, por exemplo, a gerência ou o encarregado. Ou pior ainda, né? Ter que esse assunto chegue ao ouvido do patrão. Então, antes de chamar o encarregado, fale com a pessoa. E antes mesmo que isso chegue ao ouvido do patrão, que tenha que chegar ao ouvido do patrão, porque é bem verdade que existem situações em que a pessoa ela não quer mudar. Ela não quer, ela não ouviu aquele ali, ela não ouviu o encarregado, e isso chegará aos ouvidos do patrão. E infelizmente o patrão, como é o patrão, ele tomará as decisões cabíveis. Possivelmente, aquela pessoa que não aceitou a correção fraterna, ela vai perder o seu emprego. Isso se aplica para um trabalho, isso se aplica para uma vida de comunidade, isso se aplica para a nossa vida. Então, é importante que a gente siga a regrinha de ouro. Depois, no segundo momento do evangelho, Jesus diz, tudo que vocês pedirem, se vocês se juntarem, aonde tiver mais de um, eu estou ali no meio deles, e o que vocês estiverem de acordo pedir, eu vou conceder. O que Jesus está querendo dizer com isso? Ora, é evidente que isso aqui se aplica se nós seguirmos a regra do Pai Nosso. Sem dúvida alguma, no Pai Nosso, Jesus ele tem lá, ele coloca para nós os 7 pedidos do Pai Nosso. Os 3 primeiros que são mais teologais, que se referem a Deus e são os mais importantes, e os outros 4 pedidos que se seguem, que se refere ao nosso processo de chegada até Deus. Nosso relacionamento entre si, a nossa vida, se refere ao homem para poder chegar a Deus. Os 3 primeiros são mais teologais. Santo Tomás de Aquino diz que no Pai Nosso está contido tudo o que devemos pedir, na ordem que devemos pedir. Então, esse texto de Jesus aqui se aplica se nós estiverem de acordo aqui e pedir qualquer coisa que siga a regra daquela oração que Jesus ensinou, que é o Pai Nosso. É evidente que se a gente se reúne para pedir o mal de alguém, Deus não irá conceder. É evidente que se a gente se reúne e estamos de acordo em pedir algo que é contrário à nossa salvação, que vai atrapalhar a nossa salvação, porque Deus é um Pai amoroso, é evidente que Ele não vai nos dar. É evidente, é claro. Então isso aqui, meus irmãos, se aplica a tudo aquilo que estiver de acordo para a nossa salvação. E se a gente não quiser errar ainda mais, então nós seguimos a regra do Pai Nosso, porque lá está tudo que a gente deve pedir. O conteúdo principal da nossa oração está no Pai Nosso.
nos seus 7 pedidos. E aí sim, essa oração em nome de Jesus, ela será, sem dúvida alguma, infalível. Deus te abençoe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.